Os automóveis alemães sempre gozaram de uma procura imensa por parte do público, e não é por acaso. A fiabilidade, a robustez e a funcionalidade que saem das linhas de montagem germânicas são, para muitos, motivo de genuína admiração. Conhecemos muitas marcas automóveis provenientes da Alemanha, mas, independentemente da concorrência, há um grupo que, há várias décadas, se mantém no topo da lista dos preferidos, a BMW. Os modelos da Bávara tornaram-se, há muito, um símbolo inquestionável de requinte, elegância desportiva e engenharia de ponta. Hoje, a empresa que nasceu na Baviera é um verdadeiro gigante industrial, com fábricas espalhadas não só pela Alemanha, mas por vários pontos do globo, dos Estados Unidos ao Egito. É daquelas marcas que inspiram lealdades quase cegas, quem a experimenta, dificilmente a troca. Por isso, chegou o momento de mergulharmos na história de criação e evolução deste ícone automóvel, uma narrativa que já ultrapassa os 120 anos e que, acreditem, tem tanto de fascinante como de atribulada. A semente de tudo foi plantada em dezembro de 1896, na cidade de Eisenach. Foi ali que um engenheiro talentoso chamado Erich Erhard, sobrinho de um famoso inventor e fabricante de locomotivas, Johann Erich Erhard, decidiu abrir a sua primeira fábrica de máquinas. A Erich não se limitou a construir carros por acaso, a sua produção inicial destinava-se quase exclusivamente às necessidades do exército alemão. Ambulâncias, cozinhas de campanha móveis, carroças e até bicicletas saíam das suas linhas de montagem. Nessa altura, Erhard já tinha 50 anos, e sobre a sua infância e juventude pouco se sabe, para além de ter nascido em 1840, na Turíngia, e de, aos 24 anos, ter ido trabalhar para a gigante fábrica de maquinaria de Hartmann, em Chemnitz. Foi ali que a paixão pelos mecanismos se enraizou de vez, uma chama que jamais se apagaria. Naquela época, a fábrica de Erhard era apenas mais uma a produzir o que o exército precisava, e não se falava em produção em massa para civis. Não havia gabinete de design próprio, nem sequer a ambição de criar algo para o cidadão comum. Provavelmente, a história teria ficado por ali se, um dia, ao pequeno almoço, Erhard não tivesse lido um artigo num jornal local. O texto descrevia com entusiasmo os feitos notáveis dos seus compatriotas Gottlieb Daimler e Karl Benz, particularmente as suas famosas carruagens motorizadas. Para quem ainda não viu a história da Mercedes-Benz, recordo que foi Karl Benz quem inventou o primeiro automóvel do mundo com motor de combustão interna. Erhard percebeu, naquele instante, que não podia ficar a ver os outros levarem a glória. Uma ideia incandescente tomou conta da sua mente. Ele também podia criar algo que fizesse milhões de pessoas falar. Sabia que não era inferior aos seus rivais e que também era capaz de conceber algo único. Para poupar tempo e dinheiro, Erhard optou por um atalho. Comprou a licença dos franceses para um automóvel chamado, na altura, Buick Ali. Foi assim, meus amigos, que nasceu aquilo que hoje conhecemos como BMW, embora, nessa fase, a criatura se chamasse simplesmente carruagem motorizada Warthog. Não era um projeto original, mas sim uma adaptação. Poucos meses depois, em setembro de 1898, o Warthog chegou por meios próprios ao Salão Automóvel de Düsseldorf, ocupando um lugar ao lado de Daimler e Opel. No ano seguinte, o Warthog conquistou até duas importantes corridas automóveis. No total, este modelo recebeu 22 medalhas, uma delas pelo seu design elegante. O Warthog teve o seu momento de glória, mas a sua história terminou prematuramente quando, em 1903, a fábrica de Erhard se viu à beira da falência. As dívidas acumulavam-se e a situação tornara-se insustentável. A empresa estava num beco sem saída. A ajuda,
Contudo, surgiu de onde menos se esperava, um dos acionistas de Earhart, o especulador bolsista Jacó Shapiro, que não queria de forma alguma separar-se daquela carruagem motorizada de que tanto gostava. Shapiro injetou fundos na empresa e tornou-se o seu salvador, assumindo também parte das responsabilidades e poderes. Sob a sua liderança, a fábrica começou a construir os automóveis de Xi, fabricados sob licença da britânica Austin. Um facto curioso: o primeiro lote de carros saiu com o volante à direita, o que foi um caso raro e único na Europa continental, onde os passageiros sentavam do lado esquerdo. Entre 1904 e os anos seguintes, foram produzidos uns impressionantes 15.822 automóveis de Xi, que se tornaram bastante populares. As vendas corriam bem, mas a concorrência obrigava a inovar. Finalmente, a fábrica lançou um modelo de desenvolvimento próprio, o de Xi 3,15 cavalos-vapor, que atingia velocidade notável, para a época, de 75 km por hora. Apesar disso, este carro ainda se baseava no inglês de Xi, e Irish continuava a sonhar com um automóvel genuinamente seu. Entretanto, a produção sob a alçada dos acionistas focava-se apenas no lucro. Para aumentar as receitas, contratou-se Carl Friedrich Rapp, um engenheiro suíço, apaixonado por aviação e entusiasta. Rapp era um gênio, mas a sorte teimava em não lhe sorrir. Sob a égide da BMW, ainda antes de existir como a conhecemos, ele abriu uma pequena produção de motores aeronáuticos. Tinha tudo: vontade, entusiasmo e inteligência, mas faltava-lhe a tal sorte. O seu primeiro biplano, apresentado numa exposição, simplesmente não descolou. Não desanimou e trabalhou ainda mais no modelo seguinte, com um motor de sua autoria. Mas uma exposição prevista para 1914, na qual depositava grandes esperanças, nunca se realizou por causa da guerra. Mesmo durante o conflito, quando os motores e aviões eram essenciais, o destino voltou a pregar-lhe uma partida. Os seus motores eram tão ruidosos que os moradores locais assinaram uma petição para que os aviões com os seus motores não sobrevoassem as suas casas. A 7 de março de 1916, a sua empresa foi registrada como Bayerische Flugzeugwerk, BFW, mas precisava de novos investimentos. Foi então que entrou em cena o banqueiro vienense Camillo Castiglione, que comprou a participação de Rapp, elevando a capitalização da BFW para quase 1,5 milhão de marcos. A verdade é que, por debaixo do guarda-chuva da BFW, existiam produções muito diversas, controladas por diferentes pessoas, mas unidas por uma empresa-mãe. Após a aquisição da sua parte, Castiglione convidou um austro-húngaro, formado em engenharia e atento aos avanços técnicos, que apresentou um plano de desenvolvimento para a empresa. Este novo gestor contratou Max Friis, um antigo engenheiro da Daimler. A 21 de julho de 1917, nos registros comerciais de Munique, fez-se um registro histórico. A Bayerische Flugzeugwerk passou a chamar-se Bayerische Motorenwerk, BMW. Foi naquele dia que nasceu o nome que hoje ressoa em todo o mundo. Mesmo com a mudança de nome, a produção principal continuava a ser os motores de aviação. Mas com o fim da guerra e a assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi proibida de fabricar motores aeronáuticos. Mesmo assim, a BMW não parou. A 9 de junho de 1919, um avião equipado com um motor BMW atingiu a altitude de 9.760 metros. Infelizmente, o recorde nunca foi oficializado devido ao mesmo tratado. Enquanto isso, Castiglione adquiriu para a empresa mais uma fábrica de motores de avião, e decidiu se dividir a produção em duas frentes: motores para aviões e produção automóvel. Os engenheiros concentrarão-se em criar novidades,
E em 1923, a BMW chocou o público no Salão Automóvel de Paris ao apresentar a sua primeira motocicleta, a R32. Foram precisos 5 anos para a empresa definir o seu caminho: motociclos, automóveis e motores de aviação. Paralelamente, a BMW continuou a produzir os britânicos de Xi até venceu a Corrida Olímpica Internacional em 1929. Em 1930, os líderes da empresa deram um passo inesperado, recuaram 30 anos no tempo e lançaram um automóvel chamado Warthog, que reavivava as carruagens motorizadas do século passado. O modelo BMW 315 Warthog era um desafio. Só um condutor excepcional é digno deste carro, escreveu a revista Motor 1 do Esporte. Não eram palavras ocas, o carro atingia os 100 km por hora. A seguir, surgiu a BMW 303, que fez estragos no Salão de Berlim. Trazia o mais pequeno motor de 6 cilindros alguma vez construído, com 1.173 cm3, e os fabricantes garantiam velocidades superiores a 100 km por hora. Foi a 303 que, durante quase 70 anos, definiu a imagem de marca da BMW. A 326 Cabriolet, que se seguiu, conquistou o coração dos condutores, encerrando a era dos primeiros três. Até 1941, a empresa vendeu 16.300 unidades da 326, um sucesso retumbante. Os bávaros também não se esqueceram dos modelos para a elite. A primeira limusina surgiu em 1939, fazendo concorrência ao Opel Admiral e à Ford V8. Mas, quando a empresa começava a firmar-se, a nova guerra pôs um ponto final nos carros para civis. Todas as forças foram canalizadas para motores aeronáuticos e veículos militares. No início dos anos 40, 3.000 automóveis saíram da linha de montagem com o nome BMW 325, mas a derrota da Alemanha arrasou as fábricas. Os aliados e a União Soviética reduziram as instalações em Izenas a escombros, e o equipamento que sobreviveu foi levado para a Rússia. Mas não havia tempo para lamentações. Numa assembleia de acionistas, aqueles que sobreviveram à guerra e não abandonaram a Alemanha decidiram reconstruir a produção tijolo a tijolo. Foram necessários recursos colossais, e investidores foram atraídos a peso de ouro. A liderança mudava conforme quem mais dinheiro injetava. Apesar disso, a BMW conseguiu lançar a sua primeira novidade do pós-guerra, a motocicleta R24, de 250 cm3, apresentada em Genebra em 1948. Seguiram-se a R51-2, a R67 e a R68, com 600 cm3 e velocidade máxima de 160 km por hora. No início dos anos 50, cerca de 30.000 pessoas já circulavam em motos BMW. No entanto, a empresa teimava em não voltar aos automóveis. A primeira tentativa no pós-guerra foi a BMW 501, recebida com entusiasmo, mas que se revelou extremamente cara de produzir, o que quase levou a empresa à ruína. Os anos 50 foram particularmente ingratos para a BMW. Os modelos 507 e 503 também não corresponderam às expectativas, afundando a empresa em dívidas. Nem as campanhas publicitárias ajudaram. Só um milagre poderia salvar a situação, e, adianto, ele aconteceu. O dinheiro para desenvolver carros inovadores tinha acabado. Enquanto os concorrentes apresentavam novidades deslumbrantes, os bávaros limitavam-se a observar. A última tentativa de produzir algo minimamente viável foi o BMW Isetta 250, também apelidado de Motocoupe. Eram os estertores de uma empresa agonizante. Para a surpresa geral, foi exatamente este quase-carro, alvo de troça dos concorrentes, que se tornou a tábua de salvação.
Quem diria que uma engenhoca tão modesta, que surgiu nas estradas alemãs, iria revolucionar a indústria? O Isetta 250 e o seu sucessor, o Isetta 300, com um motor de apenas 300 centímetros cúbicos, conquistaram o coração de centenas de milhares de condutores. Foi um sucesso estrondoso. Em poucos anos, venderam-se 137 mil unidades. Curiosamente, foram particularmente populares em Inglaterra, onde as autoridades permitiam conduzir estes veículos com apenas uma carta de motociclo, afinal, só tinham uma roda traseira. Mas o sucesso do Isetta não durou para sempre. 1959 entrou para a história da Alemanha como um ano de grave crise financeira, que colocou até as grandes empresas à beira do abismo. A BMW, que mal se mantinha à tona, não conseguiria sobreviver. Mais uma vez, o fecho da empresa esteve em cima da mesa. Após longas discussões, o conselho de administração decidiu, inesperadamente, que a única solução seria a fusão com outra empresa. As opções eram poucas, a primeira da lista era a Mercedes-Benz. Felizmente para os fãs de ambas as marcas, a fusão não se concretizou. A Mercedes gozou com a ideia e, por outro lado, alguns acionistas fizeram questão de que as ações da BMW caíssem nas mãos de Herbert Quandt. Assim, a empresa foi salva da falência. Um novo conselho de administração foi nomeado e definiu a missão para os anos seguintes: fabricamos automóveis de classe média e motores de aviação. No inverno desse mesmo ano, saiu da linha de montagem a BMW 1500, que acelerava até aos 150 km por hora e atingia os 100 em apenas 16,8 segundos. No primeiro ano, venderam-se 24 mil unidades. Seguiu-se a 2500, que vendeu 95 mil exemplares e até venceu a corrida de 24 horas de Spa. Os anos 70 foram marcados por uma decisão crucial. A partir de então, todos os carros bávaros passaram a ter números de série conforme a classe. A BMW 520, lançada em 1972, foi a primeira 5 do pós-guerra. Vinha com motor de 4 cilindros e pesava 1.275 kg, um peso considerável para a época. Já vinha equipada com cintos de segurança. No ano seguinte, 45 mil pessoas apertavam os cintos todas as manhãs para sentirem a aceleração dos 13 segundos até aos 100. Mas os bávaros não pararam por aí. Em 1978, no Salão de Paris, apresentaram o primeiro carro capaz de rivalizar com a Lamborghini, o Projeto M1, ou E26, desenhado por Giugiaro, que atingiu os 100 em apenas 6 segundos. Era como se estivéssemos a conduzir uma Ferrari, mas alemã. Mesmo com estas obras-primas, a empresa não se esquecia dos clientes comuns. Em 1975, lançaram a nova 3, a 320, que se tornou o líder da sua categoria. Atingia os 192 km por hora e acelerava do 0 ao 100 em apenas 9 segundos. O único senão era o consumo, 14 litros aos 100 km. Mas os fãs não se importavam. A gama cresceu com os modelos 316, 320 e 323, e a BMW passou a ser considerada um automóvel de culto. No final dos anos 70, surgiu a primeira 7, a 728, com 1,5 toneladas e velocidade de 200 km por hora, e ainda mais barata que a recém-lançada classe S da Mercedes. Em 1983, a BMW estreou-se no campeonato de Fórmula 1 com motores turbo. Ao volante do bólide estava Nelson Piquet. O motor M12-13 atingia 1.280 cavalos às 11.000 rotações. Nessa altura, a BMW tornou-se a primeira campeã do mundo de F1 entre os motores turbo.
O mais impressionante é que ninguém se surpreendeu com esta vitória. Em meados dos anos 80, a BMW estava firmemente estabelecida no topo. Ninguém ousava chamar a BMW uma marca mediana a flutuar à deriva. Em apenas 15 anos, a empresa endividada transformará-se num líder da indústria automóvel. Depois, foi a vez de mais uma corrida, desta vez, contra a Mercedes. Dessa rivalidade nasceu um dos modelos mais famosos, a lendária M3, na carroceria i30, que acelerava do 0 ao 100 em 6 segundos. Quem se sentava ao volante da M3 podia escolher o tipo de suspensão consoante as condições da estrada. O caminho para os automóveis de luxo começou em 1989, com o lançamento do modelo 850i, da série 8. Deveria ser o melhor carro-chefe dos bávaros, rival do Aston Martin Virage, Ferrari Mondial, Mercedes 500 SL e Porsche 928. O 850i era tecnicamente à frente do seu tempo, mas, como tantas vezes acontece, o desportivo de luxo, após um brilho efêmero, rapidamente se tornou uma peça de história. E depois da primeira série 8, surgiu o automóvel que foi justamente chamado de carro do século, a lendária M534, com 380 cavalos. Atingiu os 100 em 6 segundos e meio, a velocidade máxima, essa, ninguém jamais descobriu. A década de 90 foi uma época de renovação para a empresa. A série 7 foi renovada, em especial a 740 e na carroceria i38. A série 5 também não ficou para trás, com a E39 7 opções de motor para todos os gostos. Para os mais audazes, a BMW lançou a 540i. No final de 1999, a empresa conquistou definitivamente o mercado norte-americano, abrindo uma fábrica em Spartanburg, na Carolina do Sul. Mas a administração percebeu que, para conquistar a América, os sedãs não bastavam, era preciso algo mais arrojado. A empresa começou a trabalhar no seu primeiro SUV leve, que se tornou o já famoso X5. O X5 destacou-se pela carroceria autoportante e pela suspensão totalmente independente, herdada da série 5E39. Foi o carro mais popular da BMW durante 15 anos, só recentemente tendo cedido lugar a outros modelos. Em 2002, a BMW Group atingiu um recorde de vendas, 1.057.000 carros. Foi também eleita carro do ano na Rússia. Em 2003, foi apresentado o modelo mais luxuoso, a série 7 760 e 760li, bem como um novo sedã da série 5. O BMW Z4 foi eleito o melhor cabriolé do ano. Para consolidar a posição no mercado americano, em 2006 surgiu o luxuoso X6, que combinava as melhores qualidades técnicas de um SUV com o design de um coupé. Curiosamente, os japoneses da Nissan, com o Infiniti FX35, tinham sido os primeiros nesta categoria, mas os alemães quiseram criar concorrência. Embora não tenham superado o Infiniti, a BMW conquistou a sua fatia de mercado. Em 2008, a BMW produziu mais de 1 milhão de automóveis num ano, e os seus funcionários somavam mais de 100.000 pessoas. A receita ultrapassou os 50 mil milhões de euros, e o lucro líquido foi de 330 milhões. Foi nesse ano que os bávaros, pela primeira vez, conseguiram saldar todas as suas dívidas. Em 2009, estreou mundialmente a lendária Série 5, com o topo de gama 550i, que reunia todas as melhores qualidades da marca, design requintado, conforto imbatível para o condutor e uma eficiência notável. Em setembro de 2011, ocorreu um evento marcante para o grupo: o lançamento oficial de uma fábrica ultramoderna de carbono, em parceria com a SGL Group,
nos Estados Unidos. A nova fábrica produzia plástico reforçado com fibra de carbono para os automóveis do sub-brand I. Nesse mesmo ano, no Salão de Genebra, foi apresentado o inovador veículo elétrico BMW i3. Em dezembro de 2014, o fenomenal BMW i8 foi eleito carro do ano pela prestigiada revista Top Gear, competindo com os melhores fabricantes de automóveis premium do mundo. Gostaria também de dedicar um momento ao logótipo da empresa. Muitos pensam que o símbolo da BMW representa uma hélice de avião, uma vez que a empresa começou por fabricar motores aeronáuticos. Mas, meus amigos, isso é um mito. Ao longo da história, o logótipo sofreu alterações, mas manteve-se sempre reconhecível. As cores e a abreviatura é que foram mudando. Quando a BMW foi registrada no início de 1917, o emblema ainda não existia. A primeira versão surgiu nesse ano, com a forma do antigo logótipo da empresa de carro Rapp, onde foram acrescentadas as letras BMW. A única grande diferença foi a mudança do branco para o dourado. Os 4 setores do círculo interior eram brancos e azuis, que, na verdade, representam o brasão da Baviera, e não uma hélice. Esta é a versão oficial apoiada pela empresa atualmente. O que começou como uma pequena fábrica há mais de um século, transformou-se num gigante mundial, com 5 fábricas na Alemanha e subsidiárias na Malásia, Índia, Egito, Vietnã, Tailândia e Rússia. Os automóveis que produz são um autêntico símbolo de transporte de alto luxo. Curiosamente, a BMW é uma das poucas empresas automóveis que ainda utilizam robôs nas suas fábricas, mas a montagem na linha é feita manualmente, e no final é realizada uma diagnose computadorizada dos principais parâmetros. O império BMW esteve à beira do colapso 5 vezes ao longo da sua história, mas sempre se reergueu, sempre alcançou o sucesso. Para terminar, vale a pena regressar a Heinrich Erhardt, o homem que deu o pontapé de saída. Ao longo da sua vida, o engenheiro autodidata registrou 128 patentes no Império Alemão. Em 1891, patenteou um processo para produzir tubos sem costura, conhecido como método de prensagem e esticagem Erhardt. Também influenciou o desenvolvimento da pistola de recuo. Em sua homenagem, foi criado até um canhão de montanha, o modelo Erhardt de 1901. No início da Primeira Guerra Mundial, as suas empresas, incluindo as fábricas que dariam origem à BMW, tornaram-se os maiores fabricantes de armamento da Alemanha. Em janeiro de 1914, contavam com mais de 8.000 trabalhadores, em 1915, 14.000, e no final da guerra, 48.000. Em 1917, a empresa de Erhardt produzia diariamente mais de 2,5 milhões de cartuchos e projéteis, mais de 500 pistolas, fuzis e metralhadoras,